Queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou passando mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, em mais um momento, onde eu tenho aqui uma mensagem do Espírito Santo ao seu coração. Você que nos acompanha, sempre que o Espírito Santo possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus ele possa te visitar, aonde quer que você esteja, independente de quem você é, no Brasil ou em algum lugar em todo o globo terrestre, a todos os irmãos. Que Deus o abençoe de maneira rica e poderosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Filipenses capítulo 3, versículo de número 7, eu queria pedir alguns minutos da sua atenção, aonde seria muito importante esta mensagem que eu vou trazer aqui da parte de Deus, aonde eu quero falar aqui de dois tipos de pessoa. Eu quero falar aqui da pessoa física ou da pessoa humana e da pessoa do Espírito Santo, porque para quem não sabe, o Espírito Santo também é uma pessoa, para quem não sabe. Olha o que diz aqui Filipenses capítulo 3, versículo de número 7, diz assim: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Percebe aqui que o autor, o apóstolo Paulo, ele foi muito preciso na colocação. O que ele considerava lucro. Aí ele diz assim: considerei perda. Isto para mim considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que as coisas as quais alimentavam a sua pessoa física, as coisas as quais o lhe agradavam, humanamente falando, ele diz: considerei perca. Não é que ele perdeu. O que ele está nos ensinando aqui? Ele está dizendo que o que ele aparentou perder por um lado, ele ganhou por outro. Porque todas as coisas as quais agradam a carne, ou todas as coisas das quais a pessoa humana se agrada, é rejeitado pelo Espírito Santo. Todas as coisas que agrada a pessoa física, desagrada a pessoa do Espírito de Deus. Todas as coisas que alimentam, humanamente falando, a pessoa física, se torna sujeira aos olhos da pessoa do Espírito Santo. É disso que ele está falando, por isso que ele disse: mas o que para mim era lucro, porque as coisas que agradam a carne parecem ser lucrativa, parecem ser boa. As coisas que agradam a pessoa humana, em determinados momentos parece ser bom. Por exemplo, muitas vezes você fazer a sua vontade própria, muitas vezes você agradar a si mesmo, você agradar o seu eu, parece ser agradável. Você alimentar a carne naquilo que a carne pede, parece ser agradável. Você falar o que não deve, em muitos momentos, parece ser agradável. Você falar o que as pessoas querem ouvir, parece ser agradável. Você andar em maus companhia com pessoas erradas, parece ser bom, um momento de descontração. Parece ser alegria, parece ser bom, parece ser um momento de descontração. Mas a Bíblia diz: tudo aquilo que agrada a pessoa humana, desagrada a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, tudo aquilo que aparentemente se falando é bom para a carne, tudo aquilo que aparentemente se falando faz bem para a pessoa física, para a pessoa humana, na verdade é desagradável ao Espírito Santo. Deus rejeita todas as coisas que aceita pela natureza humana, é rejeitada pela natureza espiritual. Todas as coisas que humanamente falando agradam a nossa natureza humana, é rejeitada pela natureza do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz: mas o que para mim era lucro, como falei, parece ser lucrativo, isto considerei perda por causa de Cristo. Não é que ele perdeu. Ele está dizendo que as coisas que aparentava estar perdendo, isso aqui é uma consideração, não é que ele perdeu, ele está fazendo uma consideração. O que aparentava ele está perdendo, por um lado, por outro ele ganhava. Enquanto aparentava estar perdendo com relação à pessoa humana, ele estava ganhando na pessoa do Espírito Santo. A seguir, no versículo 8, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, todas as coisas, se você observou bem a mensagem, todas as coisas agradáveis à natureza humana, todas as coisas que o agrada à pessoa física, ou todas as coisas que o agrada-nos, humanamente se falando, a Bíblia chama de refúgio. Por que estou falando sobre isso? Ele deixou muito claro que ele abriu mão das coisas que representam refúgio na nossa vida para ganhar a Cristo, para viver o amor de Cristo. Então, se eu quero ganhar a Cristo, coisa que não é fácil ganhar as pessoas. Aliás, tem gente que é bom de lábia, viu, irmãos? Tem gente que tem uma lábia do capeta. Tem gente por aí que tem uma lábia endemoniada. Faz as pessoas cair fácil. Muita gente cai fácil na rede ou na armadilha de Satanás pela forma a qual o diabo usa determinadas pessoas. Tem gente que facilmente cai. Agora, uma coisa é ganhar as pessoas, outra coisa é ganhar a Cristo. E para ganhar a Cristo, eu tenho que abrir mão dos refúgios. O que é refúgio? As coisas que alimentam a carne. Todas as coisas agradáveis à nossa natureza humana, todas as coisas que nos agradam humanamente falando, todas as coisas que fisicamente falando agradam a nossa natureza física, a Bíblia chama de refúgio. E eu tenho que abrir mão dos refúgios para que assim eu possa ganhar Cristo na minha vida. Você não entendeu? O que significa refúgio a seus olhos? Refúgio quer dizer algo de segunda qualidade. Algo que não tem a mesma qualidade que as coisas de primeira linha têm. Existe produto na prateleira de supermercado de qualidade diferente. Uma tem a qualidade melhor, outra é um pouco menor qualidade. Uma tem uma qualidade para mais, outra para menos. A de menos qualidade é considerada como refúgio, ou segunda linha. E tem gente que está preferindo viver de refúgio, preferindo viver com a qualidade pior de que ter, espiritualmente se falando, uma qualidade melhor, porque prefere o refúgio. O que é refúgio? Que alimenta a natureza humana, ou que alimenta fisicamente falando as pessoas. Refúgio significa o pecado. Refúgio significa a discórdia. Refúgio significa maus companhia. Refúgio significa andar com pessoas erradas. Refúgio significa mentir. Refúgio significa odiar. Refúgio significa agradar a sua vontade. Refúgio significa agradar as pessoas. Refúgio significa lugares errados que muitas pessoas frequentam. Refúgio significa infidelidade para com Deus. Refúgio significa traição, adultério. Refúgio significa prostituição. Refúgio significa furto. Eu poderia passar aqui o tempo todo falando de coisas que representam refúgio na nossa vida. Por exemplo, a ignorância, a rebeldia, a desobediência. Tudo isso é considerado refúgio. Então eu tenho que abrir mão das coisas que representam refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. Se você não abre mão dos refúgios, você não ganhou Cristo ainda. Quer ganhar Cristo? Tem que abrir mão do refúgio primeiro. Você já abriu mão do refúgio? Para de viver de refúgio, irmão. Para de viver de miséria. Para de viver de migalha. Para de viver nessa humilhação. Para de ser escravo do pecado. Para de agradar a carne. Para de agradar as tuas vontades. Para de agradar as pessoas. Para de andar com pessoas erradas. Para de frequentar lugares errados. Alguém só pode ganhar Cristo, queridos. Só pode ganhar a Cristo quando deixa de viver de refúgio. Muitas pessoas estão vivendo de refúgio. Muitas pessoas estão vivendo de acordo com aquilo que a carne pede. Muitas pessoas estão vivendo de acordo com aquilo que a natureza humana pede. Muitas pessoas estão vivendo de acordo com aquilo que é agradável a ela, ou com aquilo que vai agradar as pessoas. E tudo aquilo que agrada a natureza humana, tudo aquilo que é agradável à pessoa física, tudo aquilo que é agradável humanamente se falando, que agrada-se às pessoas, tudo isso a Bíblia considera como refúgio. E eu tenho que abrir mão dos refúgios para que eu possa ganhar Cristo. Quem vive de refúgio ganha as pessoas.
Mas quem abre mão dos refúgios ganha Cristo. Será que você já ganhou Cristo? Ele abriu mão do refúgio para que pudesse ganhar a Cristo. Quer ganhar a Cristo? Para de viver de refúgio a partir de hoje. Tá bom? Todas as coisas que agradam a carne, o adultério, é o engano do mundo. Todas as coisas que agradam a natureza humana, a Bíblia chama de refúgio. E quem vive de refúgio agrada as pessoas, ou a si mesmo. Mas quem abre mão do refúgio ganha Cristo. Só para que você não esqueça, eu vou finalizar com uma pergunta no seu coração. A você que vai ver essa mensagem. Você já ganhou a Cristo? Ou você está vivendo de refúgio ainda? Boa reflexão. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.